A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos mais uma vez gravando este vídeo para o nosso canal e estaremos falando sobre o apóstolo Mateus. Mateus, ele era judeu. Não se sabe ao certo quando ocorreu o seu nascimento, a sua origem, de onde ele é oriundo. Este nome chamado Mateus, na sua etimologia, significa dom de Deus ou presente de Deus. Mateus, ele era filho de Alfeu, segundo Marcos capítulo 2, versículo 14, e Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 27. Ele exercia a função de cobrador de impostos. Antes que ele viesse ser convocado por Jesus Cristo, ele trabalhava como publicano por conta da dominação do Império Romano naquela época. Essa dominação do Império Romano, ela se deu aproximadamente no ano 63 a.C. O Império Romano, por conta dessa grandiosa dominação, ele estipulou valores de pedágio para que viessem a ser pagos pelos homens que na qual trafegavam. Existia pedágios para transporte de animais, para a agricultura, pedágio de passagem nas vias que na qual serviam de ligação entre uma cidade e outra. Nas estradas, eles cobravam uma taxa. Mateus, ele trabalhava para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Ele coletava os seus impostos, o seu pedágio, na estrada entre Damasco e Acó. A sua tenda ficava fora, nas proximidades de Cafarnaum, o que possibilitava Mateus até mesmo cobrar e fazer o pedido de taxas de pedágio até mesmo para os pescadores. Porque os judeus, eles não gostavam dos cobradores de impostos, dos publicanos. Nós vemos em várias questões da Bíblia homens sendo questionados por andar com publicanos. Primeiro motivo, eles eram judeus, os publicanos eram judeus, Mateus era um judeu. E automaticamente, quando ele aceitava a proposta do Império Romano de trabalhar como cobrador, é como se ele estivesse rebelando-se contra os seus próprios irmãos, contra os seus patrícios. E isso já era um grandioso motivo. Outro motivo na qual serve como base para esse sentimento de raiva, de menosprezo para com os publicanos, é que eles cobravam taxas a mais. Os estudiosos vão dizer que eles cobravam basicamente de 5 a 12% a mais do valor estipulado pela lei romana do pedágio. Então aquilo que ele cobrava de excesso a mais era para eles mesmos. Tanto é que quando Zaqueu ele encontra-se com Jesus, ele vai dizer que tudo quanto ele defraudou, ele iria devolver, ele iria restituir. E com isso eles ganhavam muito dinheiro por conta dessa taxa excessiva que eles pediam. O primeiro contato na qual Mateus vai ter com Jesus está em Mateus capítulo 9 e versículo 9. Mateus estava na alfândega. Jesus vai passando adiante dali e viu ele naquele local. E ele então pronuncia as palavras a Mateus e diz: segue-me. E a Bíblia diz: e levantando-se ele o seguiu. Ele deixa tudo e segue a Jesus. Eu acho interessante essa convicção de seguir, de largar tudo. Mas Mateus, como eu vos falei, ele tinha sua tenda de cobrança de impostos e de pedágio nas proximidades de Cafarnaum. Jesus, ele habitou em Cafarnaum, ele pregou em Cafarnaum, ele operou milagres em Cafarnaum. E possivelmente a ideia que nos vai trazer é que Mateus, ele tinha ouvido os ensinamentos de Jesus e tinha contemplado homens e mulheres comentando a respeito dos milagres. Então, quando ele avista Jesus e Jesus o convoca, automaticamente ele deixa tudo e se disponibiliza para seguir a Jesus. Depois que ele tem esse encontro, o que vai acontecer? Ele prepara um grandioso banquete. Lucas capítulo 5, versículo 27, 28 e 29 vai dizer que ele executa este banquete e traz convidados com ele, traz uma multidão de publicanos para estar com ele à mesa. Quando os escribas e os fariseus
viram Jesus no meio dos publicanos, eles questionam e diz: quem é este homem? Por que ele está comendo com publicanos e pecadores? Aí Jesus, com a sua sabedoria e com seu grandioso amor, ele vai dizer o seguinte: Lucas capítulo 5, versículo 31 e o 32. Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele mostra uma posição de dizer: eu vim salvar os que estão precisando da minha pessoa e da minha ação salvífica sobre eles. E Mateus estava incluído. O ministério que na qual Mateus vai exercer de apóstolo e evangelista, a tradição vai dizer que ele pregou pela Judéia, na Etiópia e também na Pérsia. Segundo John Fox, vai dizer que Mateus morreu na Etiópia, na cidade de Nadaba, aproximadamente entre o ano 60 e 72 depois de Cristo. Ele morreu apedrejado, queimado e foi decapitado. Isso em uma grandiosa sequência: apedrejado, queimado e logo após decapitado. O que podemos aprender com este homem chamado Mateus? Que inevitavelmente aquilo que ele ouviu e aquilo que ele contemplou serviu para dar um impulso, para seguir adiante e disponibilizar-se de abrir mão de tudo aquilo que eu poderia aprender e seguir a Jesus. Que nós venhamos estar dispostos a seguir a Jesus, mesmo que às vezes algumas coisas que temos que deixar vão simplesmente trazer um agravo para nós, mas disponibilize. Jesus quer usar a sua vida. Ele está dizendo: segue-me, e esperando nós nos levantarmos e segui-lo de todo o coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha transformar a sua família através de você. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, deixe sugestões